Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos ouvindo o testemunho da nossa irmã Patrícia, aqui da cidade de Cachoeira do Sul, e vendo, né, como Deus faz essas restaurações da nossa vida. E às vezes a gente tem tanta obstinação, né, tanta uma vontade tão forte, que mesmo a gente tendo aquele sentimento do que é a vontade do Senhor, né, a gente acaba cedendo a nossa vontade humana, né, que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. A nossa que é segundo os nossos olhos, né? E sempre que a gente vai fazer as coisas pelos nossos olhos, a gente acaba se dando muito mal, né? Apesar, como você falou, né, no primeiro bloco, que várias vezes tu sentia assim que não era de Deus e daí acabava fazendo. Sentia que não era, mas daí a gente raciocina, né, em cima daquilo que Deus mostra. Porque Deus, ele fala dentro de nós, né? Dá aquele sentimento, assim, se é bom, se é ruim, se vai dar certo ou não. Mas, às vezes, a vontade que a gente tem se sobrepõe, né? Aquela voz do Senhor. Porque a voz de Deus é calma, né? Deus dá aquele sentimento, aquilo é manso, é sutil. E aí vem a nossa vontade, né? Que é forte, que é... E a gente acaba cedendo, né? E acaba que não dá certo, né? Mas, Patrícia, nesse novo relacionamento, né? Que você viu que Deus foi trazendo pra ti, né? Você já estava na igreja? Você continuou daí buscando o Senhor? Sim, eu continuei buscando o Senhor. Buscava. Ele também ele buscava também. Ele era bebezinho na fé, né? Logo que nós começamos. Ele buscava bastante, eu buscava. E a gente tinha esse desejo sempre de buscar o Senhor. E foi algo assim, ó, tudo o que me aconteceu na minha vida, só aconteceu o que Deus permitiu. E a vontade de Deus foi que prevaleceu. Eu apanhei para aprender que a vontade de Deus é que vai prevalecer. Então eu aprendi nessa toda a trajetória que tu pode muitas vezes sofrer, espernear, chorar, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Falo isso porque eu passei, eu vivenciei e foi isso que aconteceu. A vontade de Deus prevaleceu na minha vida e vai continuar prevalecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, daí a gente pegou, daí a gente continuou buscando os dois, né? Sempre buscando o Senhor. Houve a divisão da igreja. Aí os dois saíram fora, porque houve aquela divisão. Aí uns queriam puxar o meu marido para um lado e eu tinha ficado do outro lado. E aí começou aquele campo de guerra. Porque os que ficaram do outro lado queriam convencer o meu marido que eu não era a pessoa ideal para ele, eu grávida. Aí queriam separar. E aí naquele momento eu comecei a apacentar o meu marido. Eu comecei a conversar com ele, a colocar, quando ele vinha, me trazia o que estava acontecendo, que falavam para ele, e ele sempre foi muito neutro. Ele não se deixava influenciar, ele ouvia. Ele ouvia e me contava, mas ele não deixava se influenciar. Mas quando ele vinha me contar, eu apacentava ele. E ele recebia. Falava a palavra, instruía o que a palavra dizia. Eu instruía só o que a palavra falava, não falava nada que era meu. E ele foi recebendo, e ele viu, porque ele já tinha aquela convicção dentro dele. Sabe? Como autoridade, ele já sabia que aquilo estava errado. Porque ele conseguia discernir, Deus deu para ele aquela sabedoria dele discernir, sabe? Aí passou-se um tempo, quando estava perto dos 9 meses, ele veio morar definitivamente comigo. Porque até os 9 meses foi uma batalha de gestação. Moramos juntos. Outro foi bastante quebrantamento, tanto para ele quanto para mim. Nós fomos muito trabalhados no casamento. A gente conversando, um dia eu contei para ele que eu tinha feito um voto com o Senhor, né? Que o marido que eu tivesse seria para o resto da minha vida, ou até o Senhor me recolher, ou até ele resolver se afastar de mim. E ele disse que no dia, na véspera do Natal, ele chegou na casa dele, lá onde estava, na mesa da casa dele, e falou para Deus que ele queria uma pessoa, e tinha feito o mesmo voto, e eu não sabia. Que legal. Aí então, por que nosso casamento deu certo? Porque o centro era Cristo. Nós não ficamos olhando assim para a pessoa. Tem problema? Tem. Está restaurado? Não. Está em processo de restauração. Toda a minha casa. Minha filha, meu marido, estão tudo em processo de restauração. Mas uma coisa, a gente aprendeu. Ora um se nega, outro se nega. E assim nós estamos nessa caminhada.
tivemos bastante experiência, amadurecemos juntos, estamos crescendo junto e o Senhor está me ensinando o que é uma cadeia de autoridade, o que é a submissão no lar, porque o que falta é a submissão. Eu, em partes, obedeço, em partes ainda estou aprendendo. Então eu vejo assim, ó, se tu entra e o foco é Cristo no relacionamento, e os dois estão decididos e fizeram o voto com o Senhor, para dar errado, não tem como, só se Deus permitir, né? Porque assim, se tu me perguntar, Patrícia, mas o teu casamento hoje, o que tu pode falar dele pro futuro? Eu posso só entregar na mão de Deus e dizer que Deus vai ter desígnio para todas as coisas. Mas eu sei que Deus está trabalhando na minha casa, na minha família, para restaurar. Porque aquele primeiro amor é melzinho, mas depois vem as tribulações, vem as dificuldades, vem as diferenças, a forma de pensar, e é uma guerra constante, onde a gente tem que estar sempre guerreando. E eu vejo assim que quando o meu marido está mais fraco, o Senhor me fortalece. Quando eu estou mais fraco, o Senhor fortalece o meu marido. E assim nós estamos nessa caminhada com o Senhor. Tive muitas transformações. Assim, hoje olhando para o meu passado e vendo agora muitos princípios o Senhor gravou no meu coração. Muito cresci, muito amadureci do tipo de pessoa que eu era. Claro que ainda tenho, né? Muita coisa ainda a ser restaurada, porque fica os traumas, feridas que Deus está curando e que Deus está libertando, né? Que é as amarguras, rejeições. Até você citou no início, né? Toda essa dificuldade que você teve de rejeição, né? Você sente que Deus já trouxe, assim, curas, restauração nesse sentido, que geralmente quando a gente sofre isso, a gente fica muito sensível, né? Qualquer coisinha a gente já se revolta, já não aceita, porque mexe naquela ferida que tá aberta, que é antiga, né? O que você sente, assim, que Deus já trabalhou, que já diminuiu bastante? Não, em vista do que era, eu vejo que o Senhor já fez grandes coisas, mas tem muita coisa que o Senhor tem que fazer, porque o Senhor começou a me mostrar. O Senhor, porque é uma coisa assim, às vezes tu nem imagina que tu tem, tu nem sabe que tu tem. Se a luz não entrar, se a luz não te mostrar, tu nunca vai saber. É verdade. Então o que aconteceu? Deus está jogando luz, intensificando a luz, de tal ponto que eu tô conseguindo ver as trevas no meu coração, eu tô conseguindo ver as áreas que eu tô aprisionada, as áreas que têm fortaleza mental e que precisa ser derrubada. Então Deus começa a me trazer lembranças, sonhos de coisas passadas para mim estar consertando, para mim estar liberando perdão, para estar restaurando a minha alma. Mas a forma que Deus está trabalhando agora é diferente da primeira, quando logo conheci o Senhor, porque antes o Senhor estava me trabalhando para me tirar a obstinação de eu querer fazer a minha vontade prevalecer, porque eu sempre lutei com Deus para fazer a minha vontade prevalecer. E agora eu vejo que essa parte, assim, que tem horas que eu já digo pro Senhor, Senhor, eu sei que não adianta eu lutar, a tua vontade vai prevalecer. Já cansou. Daí eu aceito, né? Mas eu vejo agora o Senhor trabalhando em outra área na minha vida, que é a área da libertação, da restauração da minha alma. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está levantando pessoas que têm problemas, que são os mesmos problemas que eu tenho interno. No momento que eu me disponho a auxiliar aquela pessoa, o Senhor vai curando o meu coração. É verdade. Porque eu vejo assim, eu tenho muitos materiais da editora Vento Sul, que se tu me perguntar assim, eu adoro comprar um livro, adoro comprar uma Bíblia. E até meu marido brinca, mas pra que está fechado? Eu digo, não, mas a gente tem que ter o alimento, a mesa farta. E aí agora o Senhor levantou uma senhora assim com bastante dificuldade, para me mostrar a minha condição, para me mostrar que se ele tirar a mão de sobre mim, eu fico pior do que ela, da situação que ela se encontra no momento, que é transitória, que Deus vai transformar e vai libertar ela. Mas Deus vai libertar ela me usando para curar as minhas feridas emocionais. Entendi. Então, se hoje eu quero ser curada, se hoje eu quero ser liberta, eu vou ter que auxiliar os necessitados, porque quando eu auxilio os necessitados, eu tô recebendo uma cura, uma libertação. Aí, como o Senhor diz, né, é uma espada de 2 gumes, que ela vai penetrar a ponta de dividir alma e espírito. E aí agora o Senhor tem feito eu ver assim, que tudo que eu apacento, tudo que eu falo é pra mim. E me leva pros materiais, pra ler os materiais. Aí eu perguntei pro Senhor, o Senhor botou uma senhora pra me auxiliar que eu não tenho.
Se tu olhar naturalmente, eu não tenho como ajudar. Eu não tenho, naturalmente, não tenho como ninguém ajudar, a não ser espiritualmente. E eu me vejo naquela situação que eu não tenho forças para ajudar, que eu não sei o que fazer. Então eu clamo, falo ao Senhor, peço, né, para entender, para compreender o que fazer. Aí eu pedi para o Senhor mandou eu ler com ela o dano da amargura. Eu digo, Senhor, que bênção, porque é para mim curar minhas amarguras. Sim. Porque como eu tenho um temperamento agitado, eu tenho um temperamento que também é calmo, eu sou muito de guardar as coisas. Então é coisa assim, eu não falo, eu guardo aquilo. E aí vai gerando aquelas amarguras. E aí o Senhor mandou eu ler com ela o dano da amargura. Daí um domingo nós viemos no culto, ela disse pra mim assim, que vontade que eu fiquei de ler o livro da depressão. Eu digo, Senhor. Daí o que tá acontecendo? Através dela, o Senhor tá me fortalecendo a buscar, a me alimentar da mesa e a instruir, na verdade, a me instruir, né? É verdade. E levar a verdade para ela. Porque, na verdade, a cura dela tá na minha libertação. Quando o Senhor vai me libertando, a cura dela vem vindo automaticamente, porque é assim. É isso que você citou. Eu também tenho sentido bastante, né? Que a gente tem estabilizado, assim, né? O crescimento de vida na igreja. E pra gente movimentar isso, a gente tem que se doar, né? Porque no momento que eu não sirvo os meus irmãos, que eu não apacento, que eu não ajudo, eu não exercito o espírito, né? E tem um ponto, assim, do crescimento espiritual que você precisa, para continuar a crescer espiritualmente, tendo experiência com Deus, a gente precisa levar esse alimento para outras pessoas, né? Apacentar, ajudar, se envolver, né? Às vezes a gente não quer se envolver no problema das pessoas, mas Deus às vezes faz uns arranjos que o problema tá na tua frente, não tem escolha e é contigo que tu tem que fazer. É Deus que tá fazendo aquilo, né? Para que a gente possa exercitar a misericórdia, a piedade, o amor e o fazer sem esperar nada em troca, né? Porque geralmente são pessoas que elas não têm o que te dar em troca, né? Então, isso é bem interessante. No momento que a gente, por exemplo, tá apacentando uma pessoa falando da rejeição, daqui a pouco Deus lembra, né? Passa aquele filminho, né, na nossa mente, que a gente também tá com aquele problema em alguma área, né? Fala sobre amargura para as pessoas, mas aí Deus, ao mesmo tempo, diz assim, mas tem aquele perdão que ainda falta, né? Então, isso realmente, né? Se a gente ficar isolado, só em casa e só frequentar o culto, né? Isso não vai trazer crescimento, né? A gente precisa se envolver, precisa se doar, porque a palavra diz que é dando que se recebe, né? Então eu vejo assim, que a cura ela tá na nossa mão. Mas vai ter a cura, a restauração da alma quem quer. É verdade. Porque Deus não vai obrigar ninguém, mas Deus vai levantar a circunstância para te auxiliar. Porque assim, eu vejo assim dentro de mim, né, que eu me preocupo muito com as minhas coisas. Eu quero correr muito para resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. E eu tive uma experiência essa semana, recente, entre tantas que eu tenho, que se eu for falar, vai o dia, mas eu vou falar uma bem recente, que essa senhora precisava de uma ajuda. E o meu pai estava fazendo uns afazeres na minha casa e ele precisava do meu auxílio. E aí ela me ligou e o meu pai disse assim, não, mas larga tudo e vai lá. Isso que meu pai é ímpio, né? E eu digo, será, pai, mas eu tenho que te ajudar. Não, vai. Depois, mais perto, eu te ligo para te vir me ajudar. Só que nesse meio tempo eu fui para casa dessa senhora auxiliar ela, ler, apacentar, né, ler palavra, porque é a palavra que vai curar, vai libertar. E ali foi passando as horas que eu nem senti. Quando eu voltei para casa, o Senhor já tinha levantado a minha irmã, enquanto eu estava auxiliando ela, o Senhor levantou a minha irmã para auxiliar o meu pai. E aí o Senhor disse, cuida das minhas coisas que eu cuido da tua. E é a verdade. Porque quando eu me dispus, a minha vontade não era de ir naquele horário. A minha vontade era de ficar em casa auxiliando o meu pai, fazer as coisas que eu queria lá para minha casa, que estava ajeitando uns negócios lá com o meu pai na minha casa. E eu queria que o meu pai tá ali, olhando, orientando, né? Pois eu vou te dizer, foi a melhor decisão, mesmo eu não querendo, e meu pai, e o Senhor usando meu pai para me impulsionar para ir lá, eu pude ver que eu fui lá, fiz a vontade do Senhor, o Senhor cuidou de tudo para mim. Quando eu cheguei lá, meu pai não precisava de mim, o Senhor tinha levantado a minha irmã para estar lá auxiliando. Então eu tenho visto assim que essa cura, a cura está na nossa mão, mas a gente tem que querer essa cura. Muitas áreas que eu não fui liberta não foi porque Deus não quis,
foi porque eu ainda não me dispus a fazer a vontade de Deus. Eu não me dispus a auxiliar aquelas pessoas. Porque quando tu vai auxiliar uma pessoa, tu gasta tempo, tu te estressa, tu tem que pagar um preço de oração, tu se envolve naquilo ali. Se doar, né? E aí, para se doar, só quem ama Cristo. Mas quando a gente começa a gente tem que forçar um pouquinho se doar para aprender a amar Cristo. Porque quando eu olho para aquela pessoa e eu vejo a situação dela, eu olho e vejo a misericórdia de Deus e vejo que os problemas que eu passei não chega perto do que ela está passando, que depende para tudo, até para digitar um número ela precisa. E aí Deus me mostra a misericórdia sobre a minha vida e me mostra assim que não seja preciso passar por aquele processo que Ele está me mostrando, que Ele está me ministrando. E isso assim é algo impactante, sabe? Porque daí eu começo a ver, eu digo, meu Deus, misericórdia. Comecei a dizer, Senhor, se tu tirar a mão, se Deus chega a tocar, por isso que o irmão sempre diz, né? Enquanto Deus não toca a mão, vai te humilhando. Vai te humilhando. Porque depois que Deus toca, misericórdia. E eu já creio que Deus já está ministrando isso para mim, né? Para mim ver, ó, eu ainda estou te oportunizando, porque eu vejo que Deus ainda está me oportunizando. Por que Deus está me oportunizando? Porque Ele sabe a minha condição interna. Ele sabe que Ele ainda não pode trabalhar tão intensamente para não perder o vaso. Então Deus está fazendo o que? Está me dando tempo. Só que esse tempo já está no limite, creio eu. Creio não, está no limite, né? Porque na verdade agora só botou essa pessoa com bastante problema, que depende de tudo, para mim ver a minha condição, para mim descer, para mim auxiliar, para mim ser liberta. Para quando vir as provas que vão vir, as dificuldades que vão vir, e Deus tem nos falado, tem nos alertado, eu não venho dizer que eu fui pega de surpresa. E é isso que Deus está fazendo agora. E aí agora o Senhor também está trabalhando em mim assim, ó, que lá da minha casa eu estou buscando. O meu marido, ele levanta das primícias, ele ora, ele só não vem muito assim na igreja, mas ele é fiel com as primícias, na oração, ele é fiel ao Senhor. E aí eu vejo que Deus trabalha a perseverança no meu coração. Vê se eu vou perseverar. Porque às vezes, muitas vezes eu venho no culto, venho só eu. O meu marido fica, as minhas filhas ficam. E aí eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra a minha vontade. Porque eu vejo assim que a família natural, ela influencia muito. Porque não é que ela influencia, é que tu tem um apego natural pela tua família. E tu acaba idolatrando. E eu vejo que Deus quer tirar essa idolatria que eu tenho no meu coração da minha família. Porque não é a minha família natural que me supre. Não é a minha família natural que me sustenta. Quem me sustenta é o Senhor. Deus. E aí eu tenho visto assim, coisas que eu tenho necessidade e que Deus tem me suprido. E tem coisas que eu vejo que Deus me mostra que eu vou errar. E eu devo entrar em clamor, pedir o auxílio do Espírito, muitas vezes eu negligencio. Mas estamos pelejando, né? É uma luta constante, diária e todos os dias. Em nome de Jesus, né? Com certeza. Então, que você possa, assim como a irmã Patrícia e muitos, né, que já estão vendo que precisamos ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros, que é o que o Senhor pede de nós, para formar esse corpo de Cristo, para gerar essa unidade, para que a gente fique livre do isolamento, do egoísmo, né? A maneira de Deus nos livrar é trazendo situações assim, para que a gente possa se doar, amar as pessoas e que possamos também, assim como ela compartilhou, né? Que Deus possa quebrar essa obstinação, né, que a gente tem para querer sempre fazer a nossa vontade, né? Que Deus possa ser soberano em todas as coisas da nossa vida. Eu agradeço, Patrícia, a tua presença de vir aqui compartilhar conosco, né? Espero que Deus possa cumprir todas as coisas na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. E que possamos aprender, né? Mesmo que seja nos momentos difíceis, né? De sofrimento, mas que a gente possa aprender os decretos do Senhor, né? Que a gente possa sempre permanecer fiel, que o Senhor, Ele é fiel conosco, né? Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.